Oi pessoal, eu me chamo Mara Gislaiane, sou professora do #Humana700 e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a origem da sociologia, né? Sobre como essa ciência foi criada, quais os objetivos, qual o objeto de estudo dessa ciência, qual é a metodologia e quem foi ou quem foram os idealizadores dessa ciência, certo? Então, pessoal, antes de chegar a explicar sobre a origem em si da sociologia, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa ciência, tá legal? A sociologia, ela vai estudar os aspectos da realidade social. Então, entre esses aspectos, pessoal, nós temos aí a cultura, nós temos a economia, nós temos a política, né? Nós temos os grupos sociais, as classes sociais, né? Então a gente tem uma série de aspectos que compõem a realidade social. Esses aspectos eles estão intimamente ligados. Se eu mudo a política, né? Se eu mudo por exemplo, a forma de governo, então eu vou mudar inclusive a cultura, eu vou mudar a economia, eu vou mudar a educação. O que é que a educação quer a partir daquela forma de governo, né? O que é que vai objetivar? Então, um aspecto está ligado intimamente ao outro, está ligado diretamente ao outro. A mudança de um também é resultado, né, e resulta na mudança de outro, certo? Então a sociologia ela vai ser essa ciência que vai estudar os aspectos da realidade social, vai estudar os fenômenos sociais. E como é que a sociologia estuda, né, a nossa realidade? A sociologia, pessoal, ela vai observar o que está acontecendo, certo? A realidade social é uma realidade estudada no presente, né? O que a sociedade está vivenciando naquele momento dentro daquele contexto. Então a sociologia ela vai produzir o seu estudo fazendo primeiro uma observação do que está sendo vivenciado, né? Do que está sendo experimentado pela sociedade. A partir dessa observação, os sociólogos eles vão começar a descrever tudo o que está acontecendo, né? O que aparentemente seja importante e o que aparentemente também não seja importante. Então, a descrição de todos os fatos de forma minuciosa é primordial para o estudo da sociedade. Depois que essa observação e que essa descrição é feita, a sociologia ela vai fazer uso da história. Então ela vai buscar momentos históricos anteriores, né, que possam ter ligação direta ou indireta, ou que possam fornecer outros conhecimentos, outras informações que sirvam, pessoal, para agregar na explicação da realidade que está sendo vivenciada, certo? Então, a sociologia, ela vai trabalhar diretamente com a história. Eu preciso da história para chegar ao conhecimento, para saber se o que está sendo vivenciado tem ligação direta ou tem uma explicação em momentos históricos anteriores. E aí, pessoal, fazendo essa comparação, né, a partir das informações do conhecimento histórico, fazendo essa comparação do que está sendo vivido e o que já aconteceu, o sociólogo ele vai extrair a partir dessa comparação conhecimentos que podem ser inéditos, né? Ou seja, que está acontecendo pela primeira vez na realidade social, assim como ele também pode chegar ao fato, ao conhecimento de que essas informações, do que o que está sendo vivenciado já foi em um outro contexto, em um outro momento histórico, já foi experimentado.
já foi empregado pela sociedade de forma geral, certo? Então, a sociologia ela observa, descreve, compara fatos e aspectos da realidade social. Passada essa comparação, né, após essa comparação, após a descoberta de conexões, né, do comportamento humano, das instituições humanas, ou não, com momentos históricos anteriores, os sociólogos, a sociologia, ela vai formular uma crítica ou críticas aos elementos que estão sendo experimentados, ou seja, aos elementos presentes nos grupos sociais ou nas sociedades em geral, nas sociedades mais complexas, certo? Então a gente colocou o que é a sociologia, certo? Qual é o objeto de estudo da sociologia, que é a realidade social, né? A sociologia é a ciência que estuda a sociedade, especificamente é a realidade que é vivenciada, que é experimentada, os aspectos dessa realidade social e o como ela estuda, que é fazendo a observação, a descrição, a comparação, para chegar a conexões, a pontos comuns ou pontos incomuns dentro da realidade social com outros momentos históricos, certo? Outros comportamentos da sociedade em épocas históricas diferentes, para então formular uma crítica a esses elementos que estão presentes na nossa realidade. Pode ser a realidade de um grupo social, como pode ser a realidade de sociedades mais complexas. E aí, pessoal, agora, passada essa primeira parte, a gente vai para o contexto histórico em que a sociologia foi criada, certo? A sociologia, eu costumo dizer que a sociologia ela é uma ciência nova, né? Por quê? Porque ela é uma ciência do século XIX. Então, a sociologia ela tem em média aí 200 anos. É uma ciência nova, mas com uma produção, né, extremamente importante, com uma produção ativa. Por que isso? Porque quem compõe a sociedade, que é o homem, né, o chamado ser social, esse homem está em constante mudança. Por isso, inclusive, que a sociologia ela vai elaborar uma crítica. Ela não tem um estudo finalizado. Ela não pode, a sociologia ela não pode chegar dentro de uma realidade social que está sendo experimentada e dizer, pronto, agora eu finalizei esse estudo. Não. Eu só posso finalizar esse estudo quando o que está sendo vivenciado acabar. Enquanto eu estou vivenciando, eu tenho que elaborar uma crítica, certo? E a sociologia, ela acontece, né? Ela foi criada, foi originada em um momento onde essa realidade social, em um contexto onde essa realidade social era uma realidade de constantes transformações, que foi a realidade da modernidade, né? Então, na modernidade, dentro do contexto da modernidade, a gente teve a ampliação do comércio europeu, a gente teve as grandes navegações europeias, a gente teve o renascimento cultural e científico, certo? A gente teve o iluminismo, né? O século das luzes, que foi o século XVIII, né? Tanto que os ideais iluministas, eles incentivaram os ideais da Revolução Francesa, como a liberdade e a igualdade, né? Essa afirmação da ciência, essa valorização da ciência para estruturar e para organizar a sociedade em seus aspectos. A gente teve, a partir do Renascimento Científico, a gente teve, pessoal, a Revolução Industrial. Então a gente tem a ciência atuando diretamente no modo de produção. A gente teve a Revolução Francesa, como já citei para vocês. Então, todos esses acontecimentos, todos esses fatos, esses momentos históricos, né, que foram vivenciados na modernidade, foram momentos que fizeram com que a sociedade passasse por transformações intensas.
foram transformações que impulsionaram, né, uma mudança muito intensa na sociedade. E essa mudança na sociedade, ou seja, a mudança dentro da realidade social, a mudança dos aspectos da sociedade, a mudança do comportamento, né, da sociedade, fez com que se pensasse, né, em ter uma ciência que tivesse como objeto de estudo a sociedade. Então, quem vai idealizar essa ciência é o filósofo francês Auguste Comte, certo? Ele é quem inicia esse processo de criação, de origem de uma ciência que estudasse o que estava acontecendo, né, na realidade lá do século XIX. Né? Quais eram essas mudanças? Quais as causas dessas mudanças, dessas transformações? Como elas estavam acontecendo? Né? E tentar, a partir desse estudo, prever o que poderia, né, o que viria a acontecer dentro da realidade social daquele século. Né? Porém, pessoal, a gente vai continuar com esse assunto no próximo podcast. Essa foi a primeira parte. Fiquem atentos aí para a segunda parte, pessoal. Até lá, gente. Beijo.